noite. Vamos começar então. Hoje o tema escolhido foi sobre a reencarnação, especificamente do livro Estudando o Evangelho, Martins Peralva, o capítulo 21, que foi o tema proposto, Reencarnação e Progresso. E aí, antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa oração. Tem também a leitura de um livro, né? O livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Então, capítulo 83, Conforme o Amor. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo Romanos, capítulo 14, versículo 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos, em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para entender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então vamos começar com a nossa oração e em seguida com o tema que foi proposto aqui. Inicialmente também, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então. Graças a Deus, Senhor de infinita bondade, pedimos que o Senhor possa derramar a tua luz, as tuas bênçãos nesse momento, a todos nós que estamos aqui, falando, assistindo, que possamos receber as tuas bênçãos, que possamos receber o teu amor, aquietando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nessa noite de hoje refletir sobre a palavra divina, sempre tentando aplicar essa palavra em nossas vidas, o Evangelho de Jesus, que ele possa fazer sentido em nossas vidas, que possa encher a nossa vida de sentido, que o Senhor possa iluminar a todos os nossos pensamentos e nossos atos também. Fique conosco, graças a Deus. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar hoje esse livro, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, o capítulo 21, Reencarnação e Progresso. É um tema interessante, a gente vai encontrar também esse tema bem explorado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas a gente eu escolhi retirar alguns pequenos trechos. A gente não vai ler, né? É um trecho relativamente pequeno, mas a gente vai retirar alguns trechos desse livro, capítulo 21, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, e vai comentar algumas dessas passagens à luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus também. Então vamos lá.
Logo no iniciozinho desse capítulo, o autor, Martins Peralva, ele fala o seguinte: as religiões que ensinam ter a criatura humana apenas uma existência, ou seja, que preconizam a criação da alma no momento da formação do corpo, teriam sem dúvida bastante dificuldade em explicar, entre outras, a palpitante questão do conhecimento e da sabedoria, da erudição e do talento. Bom, ele está chamando a atenção aqui para um problema que muitas religiões elas não conseguem uma solução satisfatória para muitas pessoas que buscam um entendimento, como por exemplo algumas perguntas. Por que algumas pessoas elas têm tanto, né, em termos monetários, em termos de dinheiro ou em termos de saúde, né? Tem a diferença em relação à saúde. Algumas pessoas têm tanto, outras têm tão pouco. Por que algumas pessoas elas têm um vasto conhecimento, não só em decorrência da educação ou da escolaridade que tiveram acesso de alguma maneira, mas elas naturalmente, às vezes até independentemente de terem acesso à escola, elas têm uma capacidade de formular questões, tem uma profundidade de pensamento, tem uma sabedoria muito grande. E aí a gente se pergunta, mas se todos os espíritos tivessem sido criados ao mesmo tempo, logo que a gente nasce, né? Digamos assim, algumas religiões colocam nesse sentido que essa existência atual é a nossa única existência, como que a gente explicaria essas diferenças? Será que Deus ele criaria seres tão diferentes a ponto de terem habilidades tão distintas um dos outros, ou condições sociais, de educação, de saúde tão diferentes assim? Aonde estaria a justiça divina? E na realidade, somente quando a gente pensa na questão da reencarnação, que é o tema atual, que a gente consegue entender um pouco dessas grandes diferenças que existem entre nós, aqui encarnados na Terra. Então, a reencarnação é uma doutrina, ou é um conhecimento muito importante para a gente perceber essa justiça divina. E por que eu estou falando conhecimento, doutrina e até ciência também, né? A gente sabe, como espírita, que o espiritismo ele reconhece a reencarnação como uma lei divina, mas não só o espiritismo. O próprio catolicismo, os católicos, né? No início do processo de desenvolvimento, de surgimento, havia linhagens católicas que acreditavam na reencarnação. A reencarnação, na realidade, é uma das doutrinas, ou um dos conhecimentos mais difundidos no mundo. E passa, inclusive, por várias religiões, né? Até hoje, religiões como, por exemplo, o budismo, né? Determinados segmentos do hinduísmo, até mesmo do judaísmo, não o judaísmo mais ortodoxo, mas alguns segmentos também, a crença da reencarnação está presente. Então ela é uma crença que ela se faz presente, caminha junto com a humanidade, inclusive no início das religiões, né? Algumas religiões xamânicas, por exemplo, né? A reencarnação está presente. Por quê? Porque é uma ideia muito poderosa, e não só poderosa, ela por si só, ela explica muita coisa. E aí o espiritismo ele vem dar uma racionalidade ainda maior. E a própria ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a própria ciência ela já está se aproximando desse conceito da reencarnação também. E aqui quando Martins Peralva coloca, né, que essa dificuldade de entendimento nessas questões que eu falei inicialmente, né, por que alguns têm tanto, outros têm tão pouco, a reencarnação, de certa forma, ela responde isso. Porque aquilo que nós temos e aquilo que nós somos hoje é decorrente de coisas que nós vivenciamos, que nós aprendemos, que nós erramos ou acertamos e de alguma forma retorna para nós, né?
Então, a reencarnação é uma ideia muito, muito poderosa, né, para a gente entender a questão da justiça divina, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Alguns tendem a associar tudo que acontece na nossa vida com problemas ou questões relacionadas a vidas passadas. Sim, as vidas passadas elas têm o que a gente fez, o que a gente construiu em outra vida, em outra existência, a gente acaba trazendo para essa vida. Só que essa vida, agora que a gente vive, ele é um momento também em que a gente toma as nossas decisões, a gente faz as nossas escolhas, algumas escolhas certas, outras escolhas erradas. E aqui a gente não está. Tem a questão moral, obviamente, né? Mas existe a questão da sabedoria também em se viver, né? Muitas vezes a gente traz para a nossa vida, através das nossas escolhas, situações ou problemas que na realidade não tem a ver com uma consequência de vidas passadas, né? Que a gente pensa muito isso. Mas sim com a forma como eu penso, que foi construída lá no passado, mas que eu não quero mudar, que eu trago para essa vida, não mudo e continua a me trazer problemas, como me trouxe problemas provavelmente em vidas passadas, continua a me trazer problema nesta vida. Então é um problema atual, porque ele depende de uma decisão da pessoa em querer mudar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A reencarnação ela é importante para a gente entender determinadas situações, mas a gente não pode se abandonar, né? No sentido de que eu nasci assim porque fui feito assim, ou estou passando por isso porque eu estou pagando, é um karma de vidas passadas, não, né? A gente tem o livre-arbítrio e muito do que a gente passa a gente pode mudar e deve, né? A gente tá aqui nessa terra também para se defrontar, para encarar os problemas e a partir desses conflitos a gente conseguir fazer modificações internas também, né? Então isso é importante, né? E uma outra coisa que, continuando aqui nesse capítulo 21 do Reencarnação e Progresso, é um outro trecho que eu destaco aqui, ele fala o seguinte: ficamos assim numa expectante e dolorosa alternativa. Ou Deus, supremo criador de todas as coisas, é parcial e injusto, ou seremos inevitavelmente levados a aceitar a tese das religiões reencarnacionistas. Ou seja, até por uma questão de lógica, né, do pensamento, se a gente considera que Deus é justo, que Deus é bom, inevitavelmente a gente vai ser encaminhado para essa ideia da reencarnação. É o que esse autor está falando um pouquinho aqui. E aí, como eu falei, comecei a falar, né, a própria ciência ela vem de certa forma chegando a essa conclusão. Ainda existe muito preconceito, né, no mundo científico, no mundo acadêmico, sobre temas religiosos. Mas a gente tem alguns cientistas importantes, como por exemplo Ian Stevenson, né, um canadense, que foi o maior estudioso do ponto de vista científico, né, sobre a questão da reencarnação. Na realidade, ele examinou vários casos, principalmente de crianças, crianças que se lembravam, recordavam de detalhes, bastante detalhes, de vidas passadas. Não é uma condição muito comum, né? A gente sabe que quando a gente reencarna, em geral, a gente nós esquecemos dos detalhes das vidas anteriores. O que é interessante, a gente vai falar sobre isso, é importante, inclusive, né? Mas em geral a gente esquece. Mas em alguns raros casos, algumas crianças, principalmente no início da vida, até os 3, 4 anos, às vezes 6 anos, algumas crianças elas têm lembranças muito marcantes de vidas passadas, né? E isso existem vários casos que esse autor, Ian Stevenson,
o livro que foi traduzido mais conhecido é 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, aqui traduzido para o português, né? Mas ele tem vários outros livros. Ele faz um estudo sistemático da reencarnação e dessas histórias. E o que ele fazia? A criança ela falava, eu fui a tal pessoa, fui casado com tal pessoa, vivi em tal lugar. Ele ia e investigava para ver se essas informações elas batiam. E grande parte dessas informações realmente batiam. Aqui no Brasil a gente teve também um outro pesquisador, Hernani Guimarães Andrade, que foi espírita também, mas é reconhecido internacionalmente mais como parapsicólogo, como pesquisador, que ele também se debruçou sobre essa questão da reencarnação. Estudou a fundo essa questão, inclusive casos brasileiros muito parecidos com essa história do Ian Stevenson, né? E o que é interessante, né, disso tudo é que algumas religiões elas já falam, já conhecem isso há milhares de anos, né? O espiritismo relativamente recente, ele vem falando sobre isso, de certa forma aprofundando bastante, né, a questão da reencarnação, e mais recentemente a ciência falando sobre isso, chegando a essa mesma conclusão. Uma frase também bastante conhecida, né, que esse livro cita, que ele fala o seguinte: o conjunto dos ensinamentos espíritos gira em torno do seguinte enunciado filosófico: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Tal é a lei. Vocês lembram dessa frase, né? Uma frase muito conhecida no espiritismo, porque está relacionada ao Kardec. Na realidade, é uma frase que foi inscrita no túmulo de Kardec, né? De certa forma, uma síntese da vida, ou de certa forma do espiritismo, né? Da busca do espiritismo, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, ou seja, a questão da reencarnação, progredir continuamente. Então a reencarnação, que é aliás o tema desse capítulo, né? Reencarnação e progresso, o grande objetivo da reencarnação é o progresso contínuo, progredir continuamente. Tal é a lei, né? É uma lei da natureza, uma lei divina. A reencarnação ela possibilita esse nosso progresso contínuo, essa nossa reforma contínua, que ela não termina nessa vida. Ela passa por essa vida, ela começou em outras vidas, ela passa por essa vida atual e vai continuar por tantas outras vidas. Isso é importante também. Então, progredir continuamente. Mas a reencarnação ela não revela só a justiça divina. Ela revela também a misericórdia divina. Isso é importante, né? Tanto é que nesse livro ele fala o seguinte, interessante, que a gente vai trabalhar um pouquinho. A reencarnação nos faz compreender a Deus por suprema inteligência e suprema justiça. Então vamos lá, né? Suprema inteligência, a gente já falou da reencarnação, que é uma forma não só da gente crescer, né, em termos de conhecimento, mas também de desenvolvimento moral, mas também revela a justiça divina. Por quê? Todos os nossos atos eles têm consequências boas e ruins, que vão marcar a nossa existência atual. Né? A gente já falou sobre isso, embora não seja uma coisa absoluta. Né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, pode escolher. E aí a gente entra, mas se a reencarnação é importante para o aprendizado, para a gente acumular conhecimento, ou se desenvolver espiritualmente, por que a gente esquece? Por que quando a gente reencarna, né? Quando a gente assume um novo corpo, a gente esquece de detalhes de vida passada, com uma ou outra exceção, como a gente falou, de alguns casos, né? Mas, em geral, a regra é o esquecimento do passado. Por que a gente tem esse esquecimento? Né? Por que isso é importante? Ou isso é importante? Né? O Espiritismo ele
não só o espiritismo, mas todas as religiões que de alguma forma lidam com a reencarnação, elas entendem, né, nós entendemos, que esse esquecimento é importante. Por quê? Por vários motivos, né? Muitas vezes em vidas anteriores, nós acabamos criando vínculos muito difíceis, às vezes vínculos de ódio, por exemplo, né? Muitas vezes em vidas anteriores, nós passamos por processos muito dolorosos. E a gente sabe que uma dor muito profunda, a gente tem uma dificuldade de lidar com essa dor, muitas vezes, né? Mesmo nessa encarnação. Então, de certa forma, a reencarnação é uma bênção divina. O esquecimento dos detalhes da reencarnação é uma bênção divina, porque, de certa maneira, alivia, né, essa nossa dor. Embora a gente carregue determinadas impressões, determinadas habilidades ficam marcadas na nossa história, na nossa alma, né? E isso a gente carrega, a gente não lembra de detalhes. E é importante a gente não lembrar, porque de repente numa outra encarnação, eu desenvolvi algum tipo de vínculo, um vínculo afetivo difícil com uma pessoa, né? E aí eu reencarno novamente com essa pessoa. Se eu lembro daquilo, muitas vezes eu vou voltar a assumir aquela posição de confronto. Quando eu volto numa outra posição, numa outra situação, eu de repente consigo lidar melhor com aquela situação. Então isso é uma questão. E essas habilidades que elas ficam como que dentro de nós, né, elas vão despertar no momento certo, né? A gente lembra até da história do próprio Kardec, né? Esse nome Allan Kardec, né, ele tem um motivo, né? Hippolyte Lyon, né, que a gente conhece mais como Allan Kardec, o pseudônimo Allan Kardec, na realidade, segundo alguns, ele vem de uma existência passada do Kardec, né, em que ele vivia, né, ele vivenciou e viveu dentro de um grupamento humano, de uma cultura humana, daquela própria região da França. Não era só na região da França, mas especificamente o Kardec numa região da França, conhecida como os celtas, né? E eles tinham a questão da religiosidade, inclusive a crença na reencarnação, segundo alguns estudiosos. Provavelmente Kardec, quando nasceu no século XIX, o século da razão, da ciência, a ciência estava se desenvolvendo de forma muito, muito rápida, muito profunda, abrangendo todas as esferas da sociedade. Kardec ele nasceu numa sociedade profundamente cética, que contestava inclusive as religiões, né, a ciência contestando as religiões, mas ao mesmo tempo havia o fenômeno que a gente conhece das mesas giratórias, né, que invadiu a Europa, Estados Unidos e a Europa, né, e causou um certo estranhamento a algumas pessoas. Algumas não aceitaram. O próprio Kardec, formado nessa linha bastante científica, ele teve uma grande resistência no início de aceitar aquilo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tinha uma mente aberta e provavelmente tinha essa experiência anterior, espiritual, né? Segundo alguns, ele teria sido até um sacerdote. Então, ele tinha uma certa abertura, ele acumulou um conhecimento, certamente, ao longo das suas vidas, que permitiu que ele aliasse a razão da ciência a essa abertura, de maneira que não tivesse preconceito, se fechando a qualquer tipo de explicação que não fosse a material. De tal maneira que o Kardec construiu, né, ajudou a construir, ou consolidou através da mensagem dos espíritos, o conhecimento, uma doutrina que a gente hoje conhece como espiritismo, que é importantíssima, né, para a gente compreender determinadas leis divinas. Então a reencarnação aí
ela teve um papel importante, provavelmente, no caso de Kardec, para que ele pudesse consolidar um trabalho que certamente já vinha sendo planejado no plano espiritual, certamente já havia um planejamento também da parte dele, né? Mas que essas habilidades elas ficaram em estado latente, né? Então a gente não lembra de detalhes, mas as habilidades elas permanecem e podem ser resgatadas através da nossa boa vontade, da intuição e de determinados momentos de necessidade. Essas habilidades elas podem vir à tona, né? E porque, em geral, algumas habilidades, né, a gente sabe que isso acontece, algumas habilidades elas são como se fossem abafadas, né, impedidas de se manifestar. Exemplo, né? Eu posso ter sido desenvolvido numa vida passada uma capacidade, por exemplo, de lidar com a música, né? De ser um cantor, ou a habilidade de tocar um instrumento muito bem, mas pode ser que nessa encarnação eu tenha uma certa dificuldade de lidar. Isso é possível? Sim. Isso acontece? Sim, pode acontecer. Inclusive tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, questão 220, que o Kardec pergunta o seguinte, né, para os espíritos: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Né? Ele pode perder algumas habilidades, perder, lembrando, perder entre aspas, a gente vai ver a resposta aqui dos espíritos. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Então, a má utilização seria uma forma de, talvez, de expiação, né, por conta daquele mau uso em relação a uma habilidade, a uma capacidade, né, que ele poderia ter utilizado para o bem e não utilizou. Mas ele continua, né? Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Olha que interessante, né? Muitas vezes eu, né, por exemplo, eu sou um espírito que tem uma habilidade com a questão das artes, né? Mas a gente sabe, né, o próprio Livro dos Espíritos fala, em relação à perfeição, né, o espírito ele tem que aprender a desenvolver diferentes habilidades, né, até chegar à perfeição, habilidades intelectuais e morais, né? E muitas vezes eu posso ter me fixado em determinadas encarnações em uma questão apenas e ter me desenvolvido bastante, até ter utilizado para o bem, né? Só que muitas vezes para eu não ficar preso só a uma habilidade e com a vontade, sentindo a necessidade de desenvolver, por exemplo, uma habilidade na área científica que pode fazer com que eu explore mais os meus potenciais, né? Eu posso pedir para que essa habilidade em relação à arte ela fique um pouco escondida, pelo menos por um tempo, né? Para que eu me dedique mais a outras capacidades, a outras habilidades. Então é isso que está falando. Não vai ser perdido, né? Essa habilidade, essa capacidade não vai ser perdida, né? Principalmente quando a gente volta para o plano espiritual, muitas dessas capacidades elas retornam para nós. Mas no plano material é às vezes importante que ocorra esse tipo de coisa, né? E uma coisa que a gente tem que chamar atenção também, né? Porque quando a gente fala de reencarnação, de lei de causa e efeito, né? A gente acaba associando com a punição divina, né? Então é sempre bom, né? A maioria já sabe, né? Disso, mas é sempre bom a gente reforçar, lembrar, né? Que o objetivo de Deus não é punir a pessoa, mas sim educar, que é bem diferente, né? A própria raiz da palavra, né? Educere, educere é tirar de dentro para fora, né? É liberar um potencial que existe naquela pessoa.
Então, muitas vezes, para se trabalhar esse potencial, é importante que a gente enfrente dificuldades, porque no momento da dificuldade que a gente consegue superar os nossos limites, né? Isso é importante. E outra coisa também, né? Na realidade, toda dor, todo sofrimento é uma forma de ignorância. Ignorância em que sentido? Nós ignoramos, não entendemos ou não aceitamos as leis divinas. As leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência, né? Como espíritos estão inscritas na nossa consciência. Mas muitas vezes nós fazemos questão de esquecer, por orgulho, por ambição, por vaidade, por vários motivos, né? Isso nos traz sofrimento. Mas se nós estivéssemos em harmonia sempre com as leis divinas, não haveria sofrimento. E na realidade, muito do que a gente sofre, como eu falei, é ignorância porque é uma falta de sabedoria, né? Se eu tenho uma ambição desmedida, ou então o Kardec dá o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, né? E, novamente, não que o dinheiro seja ruim, mas aquela pessoa que é muito apegada ao dinheiro, o que vai acontecer? Em algum momento, em alguma experiência de vida, nessa vida ou em outra, ela vai ter pouco dinheiro, digamos assim, ou vai ter a experiência de perder aquele dinheiro, né? Se ela é muito apegada, o sofrimento que ela vai vivenciar vai ser muito profundo. Então, quando a gente fala em desapego, a gente não está falando de desapego só porque é uma lei divina e a gente tem que seguir cegamente. Não, porque o desapego é uma forma também da gente minimizar e diminuir, né, o nosso sofrimento. Né? É uma forma de viver com sabedoria, né? Desejando menos coisas. Porque até porque como espírito imortal, a gente não precisa de tantas coisas na nossa vida. Então a gente vai criando muitas vezes necessidades falsas. E aí muitas vezes Deus coloca diante de nós determinados percalços, determinadas dificuldades, determinados desafios para que a gente consiga enxergar melhor. Não é uma punição, mas é uma forma de despertar, de acordar, de fazer com que nós acordemos, né? Então, nesse sentido, na verdade, Deus dá a oportunidade de nós nos defrontarmos com as nossas imperfeições, que são fontes permanentes de sofrimento, né? E aí, voltando, né, para o exemplo da reencarnação, tem um exemplo que eu gosto também bastante, que está lá no livro. Eu sempre falo esse exemplo que eu acho que é um exemplo bem simbólico, né? Diversidade dos Carismas é um livro do Hermínio Miranda, é um livro bem interessante, que fala sobre mediunidade, basicamente, né? Só que especificamente ele fala de uma médium que ela tem essa recordação de vidas passadas logo na infância dela, né? Alguns devem até lembrar que eu já falei sobre isso. E já devem ter lido o livro também, né? Então ela, quando criança, ela recorda da vida passada. Só que na vida atual, ela é uma pessoa pobre, ela nasce em condições de poucos recursos, numa área rural, bem pobre, né? E numa encarnação passada, ela havia sido uma pessoa ao contrário, né? De grandes posses, tinha criados que serviam, né? Era uma pessoa preconceituosa, né? Na vida anterior ela havia sido branca e ela tinha preconceito, por exemplo, contra negros, né? E na encarnação atual, né? Presente dela, ela nasce numa condição de uma mulher negra, pobre, né? E ela lembra da vida passada. Olha só, isso trazia um sofrimento muito grande. Olha que interessante o porquê do esquecimento, né? Do passado. Quando ela lembrava disso, ela tinha em perspectiva o que ela era e o que ela, segundo a concepção dela, o que ela havia perdido, o que ela não tinha mais.
Era um apego que ela tinha à questão do status social, da cor de pele, e de repente ela se defronta com uma situação em que ela não tem nada disso que era tão importante para ela. E aí novamente a gente fala, isso é uma punição divina? Não, isso não é uma punição divina, né? Nascer como amarelo, como negro, como branco, não é uma punição divina, né? A punição, ela na realidade é um resultado da ignorância da própria pessoa, é o preconceito que aquela pessoa ela acabou construindo no seu coração. Isso que é a causa do sofrimento, né? Não é nascer dessa ou daquela forma. A causa do sofrimento é esse preconceito que foi construído. E quando ela se defronta com isso e aprendeu a se defrontar com isso, ela conseguiu superar. Quando ela conseguiu quebrar esse preconceito, né? Então isso não foi uma punição divina, isso foi uma oportunidade, ou seja, a misericórdia divina trabalhando em benefício dessa pessoa, como trabalha em benefício de todos nós, né? Através de várias experiências reencarnatórias. Então, por isso que nesse livro ele coloca a seguinte frase: a reencarnação faz-nos compreender a Deus por infinita perfeição e infinita misericórdia, né? E aí, explorando um pouco mais esse tema da misericórdia e dessa oportunidade que nós temos quando reencarnamos de trabalharmos determinadas dificuldades, a gente pode falar de uma série de exemplos, né? A gente tem na literatura não só espírita, né? Mas na literatura espiritualista em geral, vários exemplos, várias lições que podem ser retiradas de determinadas reencarnações, né? Por exemplo, tem um livro que não é um livro espírita, mas espiritualista aqui, que fala sobre reencarnação, que eu acho bem interessante, ele cita vários exemplos. Ele fala sobre o caso de uma mulher que ela tinha dores de cabeça muito fortes, né? A tal ponto de ficar alguns dias presa na cama, né? Incapacitada na cama. E aí ela faz uma terapia de vidas passadas, né? De regressão. E nessa vida ela volta ela começa a lembrar de uma situação de uma vida muito anterior, e ela começa vendo um castelo, um poço ou um riacho em frente ao castelo. Aí ela já se alegra, pensando, não, na outra encarnação eu devo ter sido princesa, rainha, princesa, alguma coisa assim, né? Mas na realidade, no momento seguinte, ela se vê dentro de uma masmorra. Ela, na realidade, era um carrasco. Na outra vida, ela não tinha sido princesa, não tinha sido nada disso, ela tinha sido um carrasco. E a função dela era enforcar pessoas, né? Obviamente, ela até fala na experiência dela, né? Que aquela pessoa ela não tinha, ela não fazia aquilo com prazer de maltratar os outros, mas era simplesmente um ofício. Isso não significa que não seja algo moralmente errado, né? Tanto é que o espírito dela ficou marcado por essa experiência. De certa forma, aquele remorso ele foi levado para outras vidas. Quando ela lembra daquela vida e depois de uma outra vida em que ela morreu, né, executada, de certa forma ela consegue liberar ou passar essa dor, né? Porque quando a gente fala em dor, a gente pensa só na vítima, né? Mas muitas vezes aquela pessoa que fez o mal, ela carrega dentro de si um peso muito grande, e esse peso do espírito, esse peso da alma, ele vai passando de encarnação em encarnação. E muitas vezes a encarnação é uma forma da pessoa conseguir lidar com isso, né? O remorso, por exemplo, num primeiro momento é interessante, porque nos impulsiona a nos modificarmos.
Mas se a gente fica preso, paralisado naquele remorso, ele começa a não ser, ele não é bom. É importante que a gente tenha essa atitude de entender que nós erramos, mas dar o passo seguinte, que é tentar fazer diferente daqui para frente, né? Então é um exemplo, né, da reencarnação em que, de certa maneira, aquele espírito ele teve outras encarnações para elaborar melhor aquela dificuldade, né, e até de não aceitar as imperfeições que ela talvez ainda trouxesse naquela vida, né? A gente tem outros exemplos, por exemplo, no Céu e Inferno, né? O Céu e Inferno, um dos livros da codificação, né? Muito importante, em que Kardec evoca espíritos em várias condições evolutivas, né? De conhecimento e de evolução espiritual, e ele conversa, né? O Kardec, o grupo, né? de médiuns que trabalhava com Kardec, evoca esses espíritos e começa a fazer perguntas sobre o que o espírito sente no plano espiritual, como foi a vivência dele em relação à passagem para o plano espiritual, né? Então é um livro bem interessante, né? E traz várias lições para a gente. A gente poderia citar vários exemplos, né? Mas um exemplo interessante é de Max, o Mendigo, né? Quem tiver curiosidade de ler, né? Max, o Mendigo, ele explica um pouco da história dele, né? Na realidade, ele foi evocado por uma moça que ficou compadecida desse mendigo naquela época, que ele era incapacitado de trabalhar. Ele tinha algum tipo de dificuldade ou de não insuficiência, mas algum defeito que impedia, não possibilitava dele trabalhar. Então ele dependia da boa vontade das pessoas e, obviamente, ele tinha poucos recursos, né? E vendia folhetos, né, de lugar em lugar ali. E consta que ele, assim, ele vivia, ele era uma pessoa humilde, nunca reclamou da vida enquanto vivia, embora tivesse uma vida difícil, né? Em determinado momento ele é evocado nessa reunião, ele explica um pouco da história dele, que na verdade ele tinha tido grandes posses, vivido naquela região, ele abusou daquelas posses de tal maneira que ele usou aquele dinheiro, aquela riqueza, aquele poder para benefício próprio somente, né? Não só para benefício próprio, ele também maltratou muitas pessoas. Então, no plano espiritual, ele se arrepende, ele passa um tempo no plano espiritual em sofrimento, né? Ele se arrepende e propõe, junto com o guia espiritual, o anjo de guarda dele, né? Aquele que orientaria, ele se propõe a passar por uma existência com uma certa dificuldade para que ele pudesse aprender o valor não só do dinheiro, mas da vida, aprendesse a respeitar as pessoas, né? Então, novamente, não foi uma punição, mas ele mesmo reconheceu que ele deveria passar por determinada situação numa outra encarnação em que ele pudesse vivenciar melhor, trabalhar melhor a vida dele, né? Então é um dos exemplos. A gente tem vários outros exemplos, né, que a gente não vai conseguir explorar aqui, mas fica a indicação desse livro, que é relativamente pouco lido, mas que é muito interessante, O Céu e o Inferno, tá? Que tem vários exemplos. E continuando, né, voltando para o livro que a gente está trabalhando, né, do Martins Peralva, Reencarnação e Progresso, ele fala o seguinte: aceitando a reencarnação, não temos dificuldade em compreender a promessa do Mestre. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Né? Essas palavras de Jesus. A reencarnação ajuda a compreender isso. Né? Por mais que a gente tenha errado nessa encarnação, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Né? Basta
que a gente tenha a sinceridade de fazer o certo. Essa oportunidade vai ser dada. Obviamente, enquanto a gente ficar preso no nosso ódio, na nossa inveja, nos nossos defeitos, a gente vai se fechar a essa possibilidade de transformação, de mudança e de melhoria da nossa vida, né? Então, quando Jesus fala nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, ele já estava dando uma ideia, na época ele não poderia falar no contexto, né? De forma clara, mas ele já estava dando uma ideia, que na realidade não existe essa história de a pessoa ser condenada ao inferno eterno, né? E que o Espiritismo veio revelar de forma bem clara, né? O que existe são consequências dos nossos atos, e nós criamos o nosso céu e o nosso inferno, e ficamos, se criamos o nosso inferno, nós ficamos presos ali até que a gente tenha a vontade e a disposição de se modificar. A partir do momento que a gente tem essa vontade, Deus vai dar várias oportunidades para que a gente possa melhorar a nossa vida, né? Então, nenhum de nós, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou vai se perder. Nenhum de nós se perderá, né? E aí, continuando, sem a tese reencarnacionista, a explicação do progresso das humanidades permanece incompleta, ou pelo menos incompreensível. Aqui a gente está falando muito do progresso individual. Mas a gente sabe, né, e a gente percebe, o Espiritismo também reafirma isso, e se a gente olhar a história, a gente vai enxergar bem isso, a humanidade também tem evoluído, né? Claro que não na velocidade que talvez a gente gostaria, né? Mas a gente não consegue, nós mesmos não conseguimos evoluir na velocidade tão rápido assim, né? Como que a gente vai querer que a humanidade como um todo evolua, né? Mas de qualquer forma a humanidade vem evoluindo bastante, né? Basta a gente lembrar que há 100 e poucos anos atrás a gente tinha a escravidão e era algo absolutamente normal. As pessoas consideravam a escravidão, que é um total absurdo, né? Uma violência completa, como algo normal, né? Se a gente pega o jornal da época, de 1830, 1840, 1850, pessoas eram anunciadas no jornal, escravos, né? Anunciados como objeto, né? Um absurdo total, que hoje escandalizaria qualquer um. Então a gente percebe que assim, a humanidade ainda precisa crescer muito, né? Ainda falta muito para chegar num nível de evolução em que todos seja uma grande fraternidade, né? Mas de qualquer maneira isso já caminhou bastante, né? E para a gente fechar aqui a reflexão dessa noite de hoje, vamos falar da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu gosto muito dessa questão aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente recebe um corpo, né? Para quê? Por quê? Para que a gente recebe um corpo? Nós, na condição de espírito, né? Que é a nossa verdadeira condição, né? Por que nós temporariamente encarnamos, temporariamente vestimos um corpo material? Os espíritos respondem o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A gente já falou de alguns exemplos, né? Para que serve a reencarnação, né? Como misericórdia divina, para a gente trabalhar determinadas questões, para a gente se aperfeiçoar, acumular conhecimento. Então, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação. Muitas vezes a gente tem que passar por determinadas dificuldades, novamente, não como punição, mas para que a gente possa despertar em relação aos valores espirituais. Para uns é expiação, para outros missão, isso é importante também. Para alguns poucos, né, a reencarnação, a encarnação nessa terra, ela tem o objetivo de uma missão espiritual, que pode ser um progresso, por exemplo, na área da ciência, que pode ser um progresso moral, né? Pode ser uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação.
Então, sempre que a gente encarna, de alguma forma, a gente vai estar exposto ao sofrimento, inevitavelmente, né? Algum nível de sofrimento. Dependendo de como a gente encara esse sofrimento, a gente pode sofrer mais ou menos, né? Por exemplo, eu tenho um corpo físico, né? Daqui a um tempo, quando eu envelhecer, meu corpo físico ele não vai ter a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas, ele vai ter muito mais limitações. Já tem limitação em relação a quando eu era criança, e à medida que eu vou envelhecendo, vai ter mais limitações. Isso pode ser uma causa de sofrimento? Pode ser uma causa de sofrimento. Pode trazer dor, por exemplo? Pode, né? A gente sabe que a tendência é acumular algumas doenças, né? Mas se eu me apego muito à aparência física, esse sofrimento vai ser muito maior. Se eu me ligo mais às questões espirituais, eu sei que essas limitações, essa dor, ela tem um prazo muito curto, porque a encarnação ela é muito curta em relação à vida do espírito, né? Então, o meu foco mudando, o meu sofrimento, a minha agonia também vai ser muito menor ou maior, né? Dependendo de onde eu coloco o meu olhar. Então, sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, nisso é que consiste a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. Essa que eu acho bem interessante. O de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Bem interessante isso. Cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Isso aqui é de uma profundidade muito grande e eu acho também muito, muito bonito, né? Porque na realidade a gente está pensando em termos, às vezes, a gente costuma pensar em termos individuais, né? Tem que evoluir, tem que crescer espiritualmente, mas na realidade existe uma grande teia, né? Todos nós estamos conectados. Não só nós espíritos, né, encarnados, mas a comunidade de espíritos que estão no plano espiritual, e na realidade toda a criação ela tem uma conexão. A gente tem responsabilidade com os seres que estão à nossa volta, com os seres animais, com os seres vegetais. A gente tem responsabilidade com as coisas que estão à nossa volta, o meio ambiente, por exemplo, né? Com ar que não só nós respiramos, mas outros seres respiram também, com a água que nós bebemos e que outros seres bebem também. Todos nós estamos ligados nessa grande teia, de tal maneira que o que eu faço de bom ou de ruim acaba afetando aqueles que estão próximos de mim e até distantes também, né? Então as minhas ações, até os meus pensamentos, eles têm reflexos na vida, nas coisas, nas relações entre os seres, né? A forma como penso, a forma como eu ajo, a forma como eu lido com o meio ambiente, a forma como eu lido com as outras pessoas. Então, quando ele fala de cumprir a parte que toca na obra da criação, Deus, em sua sabedoria, colocou nessa grande teia esses vários elementos que inclui a nós de forma muito amorosa e de maneira que todos nós possamos interagir entre nós e crescer como grupo, desde que cada um respeite um ao outro, né? Então, aprender a respeitar um ao outro, aprender a crescer conjuntamente, né? Isso é cumprir a nossa parte que cabe na obra da criação, né? Então a gente é chamado, nós somos chamados, nós, todos os seres, porque o Espiritismo também fala da evolução desses seres que estão em outros reinos, por exemplo, todos nós cumprimos alguma, eu não vou dizer missão, porque a missão está muito ligada a algo mais elevado, mas todos nós podemos e devemos cumprir a nossa parte nessa obra da criação. Isso é importante, né? A gente ter essa consciência. E é bonito isso também, né?
Saber que Deus tem esse planejamento e que nós podemos sim, cada um no seu pouquinho, nas suas possibilidades de fazer, cumprir com a sua parte na criação, né? E para a gente fechar, sempre lembrando, né, quando a gente fala de reencarnação e progresso, a gente tem que entender que esse progresso, em geral, é gradual. A gente não pode ficar se cobrando uma mudança radical de uma hora para outra. A gente tem que se esforçar, né? A gente tem que buscar se melhorar, né? Ter sinceridade nesse processo, mas ao mesmo tempo saber que a perfeição ela não se adquire de uma hora para outra, senão a gente cai no problema do perfeccionismo, né? Que é um problema muito sério. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é quando a pessoa ela coloca uma meta que é inalcançável, e como ela é inalcançável, né, a pessoa acaba focando no externo, né, na aparência, porque é muito mais fácil eu imitar ou parecer, né, pegar uma pessoa, por exemplo, Divaldo Franco, né, e imitar a forma que ele fala, que ele se veste, ou Chico Xavier, né, assumindo uma aparência de perfeição. Isso é mais fácil do que se desenvolver ou se melhorar gradualmente, né? Então, o perfeccionismo é quando você foca mais na forma, que é a maneira mais rápida de você parecer que está chegando à perfeição. E acaba sendo um caminho que demora mais para se chegar, para se melhorar, né? Porque também exige menos esforço na transformação verdadeira, né? Então, na realidade, a gente não pode ficar preso só aos nossos defeitos, né? Por um lado, eu sou muito errado, sou muito imperfeito, eu não valho nada, né? Não nesse sentido também não, né? Isso não é bom. Então, é reconhecer que tem sim, eu tenho esse defeito, tenho aquele, eu preciso mudar, eu vou tentar mudar, eu vou me esforçar, eu sei que numa encarnação dificilmente eu vou conseguir cumprir, aperfeiçoar todas as minhas, aparar todas as minhas arestas, mas eu vou persistir, vou continuar e vou ter sinceridade nessa mudança, sabendo que às vezes eu vou errar, às vezes eu vou cair, mas eu vou me levantar, né? Então essa questão do progresso, é importante que a gente tenha esse foco, né? Foco lá na frente, sim, em alguns modelos, né? De algumas pessoas que passaram por essa terra e foram exemplos, né? Começando pelo próprio Jesus, obviamente, né? Até pessoas mais próximas que a gente pode sim pegar como exemplo, né? Para se inspirar, mas sabendo que a gente não vai ser igual àquela pessoa, né? Cada um tem o seu caminho, né? E tem o seu momento de desenvolver determinadas coisas. Tanto é que a reencarnação dá esse exemplo, né? Quando Kardec pergunta, mas por que às vezes a gente nasce sem determinadas habilidades e a gente desenvolveu na outra vida? É justamente para que a gente possa ter a oportunidade de pensar mais, focar mais em determinadas coisas. Então, cada um tem um caminho. Cada um tem um planejamento melhor para si, né? Então, a gente pode pegar determinadas pessoas como modelo geral, mas não querer ser igual àquela pessoa, né? E a reencarnação, ela de certa forma faz isso, né? De forma muito sábia, ao nos colocar diante de determinados problemas, ao nos fazer esquecer determinadas situações, ao nos fazer esquecer, por exemplo, determinadas personalidades que nós assumimos, determinados preconceitos, e aí a gente pode se moldar ou nos moldarmos de maneira a crescermos espiritualmente, né? E sempre lembrando, né? O Kardec fala, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Então, novamente, não vamos ficar presos à questão do erro, do passado, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo. Não. O importante é que hoje, agora,
eu tenho esse propósito de melhorar, de me melhorar, de crescer espiritualmente. Ponto. A partir desse momento, né, toda a espiritualidade vai me auxiliar nessa caminhada, né? Ainda que de vez em quando eu caia, mas certamente com o apoio da espiritualidade eu vou me levantar e no final das contas eu vou ter mais vitória, isso que é importante, ter mais vitória, né, do que derrotas ou do que erros, né? Então a reencarnação ela traz todas essas reflexões para a gente, que são importantes para a nossa vida, e fica aí a dica da leitura não só desse livro, né, capítulo 21, capítulo 21 não, todo o livro, né, do Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, mas também dessa obra básica, né, da doutrina espírita, que é o Céu e Inferno, que é bastante instrutiva também, né, a gente aprender de certa forma com a experiência dos outros. E aí a gente vai encerrando a nossa conversa, nossa reflexão de hoje, que todos possam ficar na paz de Deus, e novamente a gente vai encerrar com a nossa oração. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos, conectados com essas tecnologias que estão disponíveis hoje, que possamos, nesse momento, harmonizarmos os nossos pensamentos, harmonizarmos o nosso coração, que possamos abrir a nossa mente a todas essas reflexões que o Mestre Jesus nos traz, que o Espiritismo nos traz, que essas reflexões elas possam crescer em nossa mente, em nosso coração, dando força para prosseguirmos na nossa caminhada, na nossa jornada nessa terra, que possamos, Senhor, abrir os nossos canais da intuição, ouvindo os conselhos dos bons espíritos que sempre estão presentes para nos guiar, para nos conduzir pelos caminhos do bem, da paz, da harmonia, que o Senhor possa derramar sobre essa noite, sobre esse dia, toda essa paz, toda essa luz, todo esse amor a todos nós que aqui estamos reunidos em amor ao teu nome. Fique conosco, graças a Deus. Boa noite a todos, que fiquem todos na paz do Mestre Jesus.